Pois bem, pessoal, vamos fazer hoje um passo a passo do zero, né, em relação a Machine Learning e o que a gente vem aprendendo. A gente vai começar agora a entender primeiro os nossos dados, né, recapitular o que a gente vem falando de feature, de classe, de algoritmo supervisionado, mas agora de uma maneira mais prática. Tá? Então a gente vai começar aqui fazendo algo bem simples, tá? Eu vou botar um texto aqui explicativo no Colab. Estão conseguindo ver minha tela, né? Estou aqui importando leads. E aqui a gente vai importar as bibliotecas que a gente vai utilizar. Tá? Vamos utilizar o NumPy, o Pandas e o Scikit-learn para importar nosso dataset Iris. Beleza? Então eu vou rodar esse trecho do código. Obviamente que é um trecho bem simples. Ele só vai importar as nossas bibliotecas. Né? Então aqui a gente vai selecionar os dados. Tá? Tá aqui em negrito, só para ficar mais bonitinho. E daí vamos utilizar o íris, né? Nosso dataset do íris. Veja só como é simples esse trecho aqui do código, né? A gente está usando essa biblioteca aqui do Scikit-learn Dataset, né? Para importar o dataset do íris e somente isso aqui. A gente está chamando a função loadIris e a gente já carregou aqui, né, o nosso dataset íris, tá? O que é o dataset do íris, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Cadê? O dataset do íris é esse dataset aqui, ó. UCI, né? É um repositório de machine learning, né? Então o scikit-learn está basicamente importando esses dados da íris, que é uma flow. Daí a gente tem três subclassificações da íris, tá? Que é basicamente setosa, versicolor e vigínica. Então aqui a gente tem uma descrição do nosso dataset, a descrição básica. Por que essa descrição aqui é interessante? Porque nessa descrição a gente já pega vários conceitos, né, vários insights do que a gente vinha discutindo. Primeiro, número de instâncias, que é o número de entradas. Temos 150 entradas. Tá? 150 entradas. Número de atributos. Né? Nós temos 4 atributos, ou seja, 4 features que a gente vem discutindo aqui, que é uma feature. Né? Então, é uma tarefa de classificação, basicamente, não tem valores faltando nesse dataset. Tá? Então, aqui ele diz quais são os atributos. É basicamente tamanho da cepa, da sépola, né? Tamanho e comprimento da sépola, tamanho e comprimento e largura da pétala e da sépola. Tá? E aqui temos a classe. Veja que estamos trabalhando. Desculpe o barulho, acho que vocês devem estar ouvindo, né? Mas é aqui do lado. Não tem muito que eu possa fazer. E daí nós temos 4 atributos, né? 4 features e 3 classes que a gente pode classificar como setosa, vigínica ou versicolor. Né? Já havíamos discutido isso. O que é interessante aqui desse dataset? Né? Um dataset bem básico, bem antigo, de 1988. Né? Vocês não eram nem nascidos, eu também não, nessa data aqui. Nasci nesse ano, mas não nessa data. O bom dele é que ele é um dataset balanceado. Nós temos 3 classes, cetose, vigínica e versicolor, e 50 entradas para cada um. Então, esse já é um outro ponto importante que a gente está discutindo na aula de hoje. Estamos pegando o dataset com 150 entradas e extremamente balanceado. 50 classes, 3 classes, perdão, com 50 entradas cada um. Beleza. A gente não precisou baixar esse arquivo, a gente poderia baixar aqui o data folder. Aí tem aqui o data e os rótulos, né? Não precisou baixar, importar. O Scikit-learn facilitou isso aqui para a gente. Tá?
A gente só deu um load iris, está aqui importado já o nosso dataset para que a gente trabalhe, né, com o nosso dataset do iris. Se a gente quiser agora separar aqui facilmente, né, como vocês já tinham visto anteriormente, os nossos dados e rótulos, né, a gente pode usar para facilitar. Deixa eu abrir aqui para vocês. A gente pode transformar, para a gente investigar os nossos dados, para a gente entender como estão os nossos dados, a gente pode usar o pandas e transformar isso aqui em um data frame. Tá? Como que a gente faz isso? Está aqui, ó. Criei um data frame iris igual pd, que é minha biblioteca do pandas, que está aqui, ó, que eu importei, ponto data frame, e daí eu transformei, ó, peguei os dados do iris e o target, né, no caso que são os nossos rótulos. Tá? Então aqui, se eu quiser ver os nossos dados, simplesmente eu venho aqui agora, rodo isso aqui, e eu tenho aqui todos os nossos dados. Né? Aqui ele está comprimido, né? Começa do zero e termina em 149, né? 150 linhas por 5 colunas. E daí a gente vê aqui, ó, tamanho, largura e comprimento, né? Largura e comprimento da cepa e da pétala, e aqui o target. Tá? Lembrando que o target é 0, 1 e 2, é basicamente higiênica, vesícula e cetosa. A gente precisa ter essa separação em números, tá? Para a gente trabalhar com números, né? No nosso algoritmo machine learning. A gente pode botar string. Né? O nosso classificador a gente vai utilizar com 0, 1 e 2. Então a gente precisou normalizar nossos dados. Por isso que o target está aqui 0, 1 e 2. Tá? Professor, o que é o zero? Né? Então dá para a gente ver o que é o zero, o que é o 1, o que é o 2. A gente pode botar aqui para imprimir, simplesmente, os target names. Então, os target names o 0 é cetosa, o 1 é versicolum e o 2 é vigínica. 0 cetosa, 1 versicolum, 2 vigínica. Beleza até aqui? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Como eu transformei isso aqui num dataset, no data frame, né, usando o pandas, né, eu posso usar algumas funções que me ajudam, como por exemplo, vou botar aqui em outra linha para facilitar. Tá? Posso usar aqui o describe, né, para ele me dar algumas estatísticas. Né? Dessa coluna aqui, qual é a média, qual é o desvio padrão, qual é o mínimo, qual é o percentil, qual é o valor máximo. Né? Então isso aqui já me ajuda, né, a entender melhor os dados. Tá? Eu também posso plotar um gráfico para entender melhor, né, como que esses gráficos estão se comportando aqui, como que esses dados estão se comportando de forma gráfica. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, só um minuto. Então, esse aqui é um gráfico bem legal. Vou criar aqui uma linha de código.
Vou importar aqui, tá? Uma biblioteca do Pandas. E aqui eu começo a investigar. Isso aqui é um processo de investigação dos dados para que eu entenda como é que, estão distribuídos os dados, né? Essas minhas features, a importância dessas features. Então aqui é um gráfico bem legal, onde a gente pega as 4 features, né, as 4 características que a gente tem, né? E a gente plota essas 150 entradas, né, 50 do 0, 50 1 e 50 do 2, de acordo com o tamanho da sépala, o comprimento, a largura da pétala e o comprimento da pétala. Daí a gente começa a ver um comportamento aqui interessante. Por exemplo, o 0, que é a setosa, ela tem um tamanho da pétala que a gente consegue perceber que é menor do que as outras classes. Então a gente consegue ver claramente que a pétala é uma característica importante para diferenciar das outras classes, né? O tamanho e o comprimento da pétala, pelo menos para a classe setosa, que é a 0, que é essa linhazinha aqui, é mais clarinha, a gente vê claramente que tem uma independência, né, da classe 1 e 2. Pô, então a pétala ela tem tamanho diferenciado quando a classe é setosa. Então isso aqui já é um insight interessante. Já quando a gente pega a largura da sépala, a gente vê que aparentemente não tem uma distinção clara aqui, ó. Ela não é um fator tão determinante, porque você consegue ver aqui que todos estão aqui nesse bolo, né? Não tem uma independência clara, uma divisão clara aqui, quando a gente pega somente o tamanho, a largura aqui da sépala, né? Consegue entender esse gráfico? Tem 150 linhas aí, ou não? 150 linhas, né? 50 de cada. Sim. Vixe. É porque elas estão umas sobre as outras, né? Aqui. Uhum. Então, aqui, basicamente, esse gráfico que a gente consegue ver aqui é as 50 entradas, que são classificadas como 0, 1 e 2, né? E daí ele vai pegar simplesmente o seguinte, primeira entrada, vamos ver aqui, ó, vamos entender aqui, ó. Tem só que legal aqui. Vamos rodar describe aqui. Describe não, vamos dar um print no nosso data frame. Tamanho da sépala aqui é 5.1 primeiro, o outro é 3,5, o outro é 0,2. Aqui está a nossa primeira entrada 0. Tá? Então a gente vai ter aqui, não vai conseguir enxergar, um que está aqui em 5.1, né? Essa linha clarinha, 5.1. Depois 3,5. Ele não vai enxergar aqui, né? Mas ele está aqui em 3,5, ó, mais ou menos aqui. A gente vê aqui, ó, por exemplo, esse valor máximo aqui, tá vendo? Ó? Esse cara aqui é a classe 2, o valor máximo aqui do comprimento da sépala é perto de 8. Vamos ver aqui no nosso describe. Quando a gente pega aqui, ó, tamanho, desculpa, com esse aqui é o comprimento da sépala. Máximo 7.9 aqui, ó. Justamente esse valor aqui, ó, pertinho de 8, foi o valor máximo. Né? Valor mínimo, 4.3. Esse cara aqui, ó, 4.3. Então a gente está vendo aqui de forma gráfica o comportamento dos nossos dados. Esse aqui é um dos gráficos que a gente pode plotar. Tá? Então aqui é uma entrada, essa linha aqui é uma entrada. Essa outra linha roxa é outra entrada. Então cada linha dessa é uma entrada. São 150 linhas, né, que sobem e descem aqui, porque ela vai acompanhando a característica. E temos 50 linhas para cada classe. Perfeito? Deu para entender essa ideia aqui desse gráfico, pessoal? Ou ainda não? Eu sim, professor. Se vocês quiserem, eu posso fazer no Excel
né, o gráfico, simular para vocês verem. Deu para entender aqui, tranquilo? Sim, não. Deu. E os demais? Beleza. Então, para que é isso aqui, gente? Porque esse é o passo inicial, né? A gente vai analisar os dados antes de rodar qualquer modelo. Por quê? Porque a gente tem que ver se o dado está limpo, se o dado faz sentido, quais são os insights que a gente consegue tirar dessa análise inicial dos dados. Tá? Esse aqui é um processo muito comum. Outra coisa que a gente pode fazer, um outro tipo de gráfico que a gente pode utilizar, é o scatter plot. Né? Vou mostrar para vocês agora. Então, o scatter plot é outro gráfico assim, bem legal. Né? Que é esse gráfico aqui. Ó. Aqui é a classe. Tá? Ele vai colocar a nossa classe. Obviamente, só tem 0, 1 e 2. Tá? Então, ou ele vai ser roxinho, ou verde, ou amarelo. Então, a gente consegue ver aqui uma correlação entre duas características, para ver se essas duas características elas são relevantes. Quais são as características que a gente está usando aqui? Veja só como é simples. A gente pega o nosso data frame, né, iris.plot, que é como a gente chama para plotar um gráfico. A gente diz qual é o tipo, kind. O tipo é scatter plot. Né? Então, scatter é o tipo do gráfico. E aqui é o eixo X. O eixo X é o tamanho é o comprimento da sépola. O comprimento da sépola é o eixo X aqui. Não está aparecendo aqui, tá? Mas o eixo X, se tivesse a legenda aqui, é o comprimento da sépola. Então, o comprimento da sépola e no eixo Y, aqui a gente tem. Opa! No eixo Y, a gente tem aqui também o comprimento, mas o comprimento da pétala. E aqui o target, né, que vai modificar essas cores dessas bolinhas, é o nosso rótulo, o nosso target. Beleza? Então o que a gente pegou? Muito simples, pessoal. Vamos entender isso aqui. A gente pegou essa coluna, comprimento da sépola, aqui ó, e comprimento da pétala, a gente traçou um gráfico. Por exemplo, essa entrada aqui, comprimento da sépola 5.1. Vamos pegar só o comprimento e largura da sépola. Vamos plotar o gráfico para vocês verem. Vou mudar aqui. Vou mudar o eixo Y aqui. Então, quando a gente pega só o comprimento e largura da sépola, a gente vê esse comportamento aqui, que é basicamente o seguinte: essas duas variáveis elas misturam bastante os dados. A gente consegue ver a independência clara desse roxinho, agora do verde e do amarelo não tem uma independência tão clara. Eles se misturam demais aqui. Então, o que eu fiz? Peguei o comprimento da sépola e o comprimento e a largura. Daí a gente teve o quê? Vamos entender esse gráfico. Comprimento 5.1 e 3,5. Isso aqui é um ponto. 5.1, né, e 3,5. Aí isso vai dar um ponto. Vamos lá, vamos ver aqui. 5.1 e 3,5. 0, né? Então, deixa eu ver aqui, o eixo X foi qual aqui nesse gráfico? Foi o comprimento, né? Então, comprimento 5.1, porque aqui está sem legenda, mas deve ser 1, 2, 3, 4, 5. Está sem legenda, não dá para ver aqui essa escala que ele está utilizando aqui. Mas basicamente seria o seguinte, acho que aqui deve ser o 2, né? O 2 com o 2, uma entrada aqui. Vocês conseguem ver meu mouse mexendo aqui? Sim. Sim. Essa entrada aqui foi basicamente uma correlação dessas duas características. Comprimento e tamanho da sépola, 2 e 2, deu essa entrada aqui, verdinha, tá? Que é basicamente 1. Né?
que é o target 1, que é o rótulo 1. Daí a gente pode brincar com essas características aqui. Vamos mudar e botar largura da pétala. E ver se essas duas características juntas, tá? Elas têm algum comportamento interessante, alguma correlação. Ó, já ficou interessante aqui essas duas correlações da largura da pétala e largura da sépala. Isso nos mostra, por exemplo, que talvez, se a gente excluir as outras features, né, a gente consiga, só com essas duas features aqui, comprimento, largura da pétala e largura da sépala, classificar bem as nossas entradas, né? Porque a gente vê uma independência bem mais clara aqui entre a classe 0, 1 e 2. Né? Aqui é a roxinha, verde e amarela. Vê que legal. Né? Por que isso é importante, pessoal? Tem dataset que a gente vai pegar e a gente vai encontrar 60, 100, 200, 300 features. Daí quando a gente vai jogar isso para um modelo analisar e a gente gerar, para um algoritmo de inteligência artificial analisar, e a gente encontrar um modelo de predição, isso computacionalmente é muito custoso e pode ter tanto ruído, tanta feature que não é importante, que a gente não consegue ter um bom resultado. E isso a gente chama de feature engineer, que é a gente ver as nossas features, as nossas características, e a gente perceber que algumas delas não são tão importantes assim, a gente remover ou agregar, transformar duas features em uma, para quê? Para que a gente tenha um resultado melhor do nosso modelo. Então, para a gente ter um resultado melhor no nosso modelo de machine learning, tem muitas coisas que a gente pode fazer, muitas frentes que a gente pode atacar. Uma delas, por exemplo, é esse tratamento dos dados. Vamos supor que a gente tenha três colunas de data, uma com o dia, outra com o mês, outra com o ano. Então, talvez se a gente agregar essas três colunas numa só, seja mais interessante, para que a gente tenha uma data específica de forma agregada do que elas quebradas. Ou talvez, se eu tiver uma coluna só com o dia da semana, tipo segunda, terça, quarta, quinta e sexta, seja interessante para minha análise e eu consiga extrair alguma coisa interessante só pelo dia da semana. Às vezes eu tenho uma coluna só, que é da data. E eu posso transformar, extrair daquela data o dia da semana e adicionar uma coluna no meu dataset, inclusive, né, no meu conjunto de dados. Posso também criar uma coluna nova que não tinha antes. E isso pode ser interessante para eu perceber, por exemplo, que os atendimentos nas quartas-feiras não, não funcionam ou têm um comportamento estranho, justamente por ser quarta. Então, essa parte do tratamento de dados ela é muito importante e é algo que a gente precisa se familiarizar. É muito difícil, muito raramente no mundo real a gente vai pegar o nosso dataset bonitinho, limpinho, sem problema, sem nada faltando, com todas as features já bonitinhas para a gente simplesmente selecionar o algoritmo, executar e show de bola, botar em produção. Não, não é assim que funciona. Né? Por isso que eu passei uma atividade para vocês de tratamento de dados com dados cheio de problema, com dataset cheio de problema, que é a atividade que vocês têm que entregar daqui a 2 dias. Aí ali vocês vão perceber como é trabalhar com dataset real. Vocês vão perceber que tem um monte de problema, né? De dado faltando, dado duplicado, dado. E vocês têm que tratar tudo isso antes de executar um algoritmo de inteligência artificial, antes de usar alguma técnica específica de machine learning. Porque aquilo ali é ruído, é lixo. Claro? Sim. Ah, professor. Show de bola. Vamos continuar Olha, aqui. poder dizer que sim, que a internet hoje não está ajudando. Eita. Então, beleza, gente. Aí vê só. Vamos fazer aqui algo bem simples, tá? Se eu quisesse agora, isso obviamente porque a gente está usando o scikit-learn, tá? Se eu quisesse agora separar meus dados em
minhas features e rótulos, eu só fazia isso aqui, né? Dado, rótulo, né? Iris data, iris target. Então, eu vou ter aqui os meus dados e os meus rótulos separados. E daí, eu posso fazer o seguinte, né? Utilizando também do scikit-learn, né? Eu vou importar aqui o SVC, que é um classificador, e vou rodar aqui. Então, veja só, o que é interessante daqui? Importei aqui um algoritmo de machine learning, né, o SVC, separei meus dados aqui em dados e rótulos, né? O meu dataset eu separei aqui em as minhas 4 features, né, estão aqui, e os meus rótulos estão aqui separados, tá? Então, aqui eu tenho 4 colunas aqui eu tenho uma coluna só. E daí, aqui eu instanciei o meu classificador e eu pedi para imprimir meu classificador. O que ele imprime aqui? Ele imprime todos os parâmetros do meu classificador. Então, esses aqui são os parâmetros default do meu classificador. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui agora, não é o princípio da aula de hoje, explicar como o SVC funciona, mas a princípio é o seguinte, como eu não especifiquei nada no meu classificador, ele vai pegar tudo por padrão. E o padrão, os valores padrões, são esses aqui que vocês estão vendo agora. Tá? Então, em alguns momentos, eu vou precisar trabalhar com esses parâmetros aqui da técnica que eu escolhi, né, do meu classificador, para melhorar o desempenho dele. Tá? Eu vou ter que mudar aqui o tamanho do cache, o tamanho do degree, tá? Aqui ele tem um desempenho melhor, mas aí eu preciso entender o que são esses parâmetros antes de mexer, obviamente. Né? Eu só estou mostrando aqui para vocês que esses aqui são os valores default. Eu não especifiquei nada, ele está pegando os valores default. E veja agora como é simples. Dado que eu já criei, já instanciei o meu classificador, eu quero agora testar se isso aqui está funcionando. Como que eu faço? Fit. Eu quero que ele crie um modelo de predição. Fit, dados e rótulos. Meus dados. Então, quando eu faço isso aqui, ele já cria um modelo de predição. Muito simples. Né? Então, a gente pode criar aqui. Vamos lá fazer esse teste aqui. Olha que legal, gente. Vamos fazer isso aqui na prática. Vamos criar uma planta nova aqui, tá? Vamos criar uma planta nova aqui. Vamos colocar aqui alguns valores, tá? A gente sabe o quê? Que primeiro é o tamanho é o comprimento da sépala. Tá? Vamos ver esse gráfico. Vejam comigo aqui. Nesse gráfico, eu tenho quais features aqui? Falem aqui para mim. Quais features aqui? A largura da sépala e a largura da pétala. Na verdade, aqui é a largura dos dois, né? Largura Uhum. da sépala e pétala. Daí a gente vê o seguinte, que quando é aqui em volta, vamos pegar aqui, ó, sépala 3,5 e aqui em torno de 2, qual é a classe aqui? Zero. Qual? Zero. Zero, né? E Uhum. o zero é o quê? Eu apaguei aqui, né? Vou botar aqui pra gente ver. Opa. Opa. Desculpe. Iris.targetName. É basicamente cetosa, versicolo e vigente, né? O zero é cetosa,
o 1 é versicolo e o 2 é virgínica. Então, o 0 é cetosa, tá? Cetose. Uhum. Então, esse aqui é o cetosa. Certo, pessoal? Então, perceba o seguinte, que o que eu quero que vocês notem aqui de interessante. E quando eu tenho a largura da sépala, né? E largura da sépala e a largura da pétala, aqui pequena, né? Aqui, essa aqui é da pétala aqui embaixo, né? Deve estar em torno aqui de 1 e aqui 3,5, vamos colocar. Então a gente fica nessa região. Então ele vai tender a classificar como virgínia, como cetosa. Beleza? Deu para entender essa parte? Sim ou não? Sim, sim. Professor, não tem como deixar ele, esse gráfico aí, mostrar o nome do target, em vez de ser esse número, não? Aqui, o nome Sim, tem. tem não, tem? Tem sim, mas eu teria que fazer alguns testes aqui. Mas tem sim como a gente colocar o nome aqui. Mas aí para não testar agora e ficar dando erro, a gente vê essa possibilidade depois. Tranquilo. Mas tem sim como fazer isso. O que eu quero que vocês percebam é isso aqui. Que a gente vai criar uma espécie nova aqui na mão. Tá? Essa planta nova. E eu quero que a gente crie baseado nessa análise que a gente fez para ver se ele vai classificar com essa tendência. Tá? Então, dado que a ordem é essa aqui, deixa eu colocar aqui para a gente não esquecer aqui embaixo. A gente vai colocar aqui 4 features. A gente vai criar uma entrada nova. Tá? Aqui é o comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala, largura da pétala. Tá? Então é essa a ordem que a gente tem que seguir aqui. Tá? O que a gente vai criar aqui de fake? Eu vou colocar essa minha planta nova, tentar colocar aqui na classe 0. Tá? Então, para cá na minha classe 0 aqui, eu vou colocar a largura da sépala 3,5. Tá? Largura da sépala 3,5, tá? Que é o item 2, né? E agora, eu vou pegar aqui no meio XX, aqui é o que? É o largura da pétala. Eu vou colocar aqui em torno de 1. Né? Largura da pétala, que é o último item. Vou colocar aqui em torno de 1. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver, vou colocar aqui 5. Estou criando a planta nova aleatória aqui, tá? 5 para o comprimento da sépala e para o comprimento da pétala, deixa eu pegar aqui um valor médio, 3,7. Então, vocês acham que essa planta nova é de qual classe? É cetose. Vamos ver. Então, vamos usar o nosso agora. Veja só, o que eu peguei agora? Eu peguei o nosso classificador, que ele foi treinado aqui, ó, fit, e pedi para ele predizer. Fiz aqui, ó, um predict. Daí ele vai me dizer qual é a classe dessa planta nova. Né? Eu vou fazer o seguinte aqui e vou rodar. Então, ele classificou aqui ó, como versicolo. Né? Fugiu do que a gente estava esperando, não foi? Era para ser. A gente estava esperando que fosse cetosa. Por quê? Porque a cetosa era o zero, target, ele estava mais ou menos por aqui. Vamos ver, vamos tentar entender o porquê ele classificou como versicolo. Melhor do que isso, né? Vamos, vamos copiar alguns dessas entradas para a gente colar para ver se ele diz exatamente que a entrada que a gente está botando é da classe correta. O que a gente pode fazer? Ó? Vê só que legal. A gente pode simplesmente, a gente pode vir aqui ó, na base do UCI, a gente pode baixar o nosso dataset, o data e o names,
Vamos pegar os nossos dados aqui. E aí tem nossa entrada, tá vendo aqui? A nossa primeira entrada é uma cetosa. Eu vou copiar exatamente o que está aqui, que é, a gente tem certeza que é uma cetosa. Tá? Eu vou só comentar essa planta nova para a gente voltar daqui a pouco para ela. Pronto, a gente já sabe que isso aqui é uma cetosa. A gente treinou ele dessa forma, inclusive. Vamos rodar. Ó, cetosa. Vamos pegar aqui agora uma versicolo, que foi o que a gente acabou encontrando aqui no nosso dado anterior. Vamos substituir isso aqui agora por uma que a gente tem certeza que é uma versicolo. Vamos ver o que ele vai dizer que é. Ó, versicolo. Então, ó, obviamente, como a gente treinou com isso aqui é até legal para a gente ver o nosso dado. São as features, né? E as classes. Vou aumentar aqui para vocês verem. Né? Tem 50 cetose, 50 versicolo, 50 virgínica. Então, provavelmente você vai pegar aqui essa virgínica, colocar aqui. Eu sei que isso aqui é uma virgínica. Né? Vou rodar. Olha, ó, virgínica. Então, se eu alterar isso aqui como entrada nova, que não estava lá no meu dado de treinamento, eu vou alterar só um pouquinho aqui, ó. 3.4, 2.6, ele deve classificar como uma virgínica. Mas se eu tiver uma mudança brusca em uma dessas features, talvez ele classifique, ainda não, deixa eu mudar aqui para 2. Ainda está classificando como versicolo. Deixa eu aumentar aqui para 8. Agora ele imagina que isso aqui seja uma cetosa. Então perceba, o que a gente fez, pessoal? A gente pegou os nossos dados de entrada, ele treinou o nosso modelo aqui, ó, fit, dados com os rótulos, e agora a gente consegue predizer uma planta nova. Qual é a classe que essa planta nova pertence? Perceba que aqui eu não estou passando o rótulo, eu não sei qual é o rótulo da minha planta nova, mas daí ele consegue me dizer se é uma cetosa, se é uma virgínica, se é uma versicolo. Aí vejam só aqui, pessoal, a gente tem colocado na minha planta nova aqui 5, 3,5, 3,7 e 1. Daí ele disse que isso aqui aparentava ser um versicolo. Vamos ver como é o comportamento de um versicolo. Tá aqui, ó. Cadê o gráfico? Aqui é o descarta, plot. Aqui. Deixa eu rodar aqui. A versicolo, deixa eu ver qual é a versicolo. Versicolo é 1, né? Então, 1, que é o verdinho aqui, ele tem esse comportamento aqui, ó. A gente tinha colocado 5, né? Tamanho da sépala, comprimento, né? Bate com o verdinho aqui e bate. Sépala 3,5. Bate com o verdinho aqui, ó. Bate também. Comprimento da pétala, a gente tinha botado 3,7. Bate com o verdinho aqui, ó. Bate também. E a gente botou a largura da pétala 1. É isso aqui que destoou um pouco. Não, destoou não. Tá bem aqui em 1, né? Então a gente acabou reproduzindo realmente uma versicolo. Faz total sentido ser uma versicolo. Ó. Esse conjunto de dados que a gente criou aleatório ali. Mas daí, se a gente mudar, vamos mudar aqui agora o comprimento, perdão, a largura da pétala. Vamos botar aqui menos de 1. Entenderam o que eu quis dizer agora? Para a gente poder fazer o teste? Esse aqui foi o que a gente criou aleatório, essa planta nova aqui em cima, né? 5, 3,5, 3,7 e 1. Ele classificou como versicolo. A gente esperava que fosse uma cetosa. Mas aí agora eu vou mudar esse meu último parâmetro e vou botar aqui, ó, porque eu estou vendo que todas as cetosas aqui têm
a largura da pétala abaixo de 1. O que eu vou fazer aqui, ó, com esse meu dado? Vou botar aqui 0,3. Vamos ver o que ele acha agora. Roda. Ainda achou que não havia esse colo, danado. Vamos ver uma outra característica aqui. Quando a gente pega o 0, abaixo de 5. Né? 5, vamos botar aqui 4,9. Vamos botar aqui 4. Pétala. A pétala aqui está entre 1 e 2. E agora a gente roda. Opa, Botou vírgula ali em vez de ponto. Entre 9 e 4. tô vendo agora. Finalmente agora a gente chegou em setosa. Então o que é legal desse exemplo aqui, pessoal? Esse exemplo é muito legal porque ele mostra o seguinte, né? Ele foi treinado com um certo número de entradas, mas ele consegue predizer para entradas novas que a gente, no olho, né, ou com um conjunto de ifs, é muito difícil da gente conseguir realizar esse procedimento. Ele aprendeu quais são as características relevantes. E quando a gente fala isso, a gente simplificou essa planta em 4 features. Veja que interessante, né? Porque a gente poderia ter pego outras features dessa planta, como o tamanho do caule, tamanho da raiz, ou alguma outra característica que a gente não conheça de uma planta, e a gente começa a pegar, extrair mais características do que a gente está observando para colocar no nosso dataset para a gente criar o nosso modelo. Que nem falei para vocês que o nosso algoritmo de machine learning pode aprender a classificar o que é um gato, o que é um cachorro, mas quais são as features importantes? Quantas features a gente precisa colocar? Número de patas, tamanho do pelo, tamanho do animal, peso do animal, quantidade de orelhas, enfim. Né? Isso tudo são features, são características. A gente pode colocar no nosso dataset com um conjunto de rótulos, treinar o nosso modelo e a gente começar a classificar da forma correta. Um outro ponto importante aqui, no que a gente está construindo aqui na aula de hoje, é que a gente não está separando os nossos dados em treino e teste. A gente poderia quebrar os nossos dados em treino e teste para poder validar o nosso, o nosso modelo que a gente acabou de criar. Né? Então a gente poderia aqui, por exemplo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ao invés de utilizar todo o nosso dataset para treinar, a gente poderia quebrar, né, os nossos dados e rótulos em treino e teste. Tá? A gente poderia fazer o seguinte, eu vou apagar essa parte aqui. Vou deixar só a planta nova. A gente poderia fazer o seguinte, usar essa função aqui, train, que é treino, teste, split. O que ele vai fazer? Ele vai quebrar os nossos dados aqui, ó. Eu passo aqui os dados, os rótulos, né? E digo qual é o tamanho do meu teste. Eu vou colocar aqui 70% para teste. Né? E daí ele vai quebrar aqui. Vou ter os dados de treino, os dados de teste, os rótulos de treino e os rótulos de teste. Eu separei esse meu dataset, esses meus dados, né? Esse aqui é meu dataset completo, meus dados e os rótulos. Eu quebrei ele, 70% para teste. Por quê? Na hora de treinar o meu classificador, deixa eu ver se eu declarei ele aqui em cima, eu apaguei. Na hora de treinar o meu classificador,
eu posso pegar aqui clf svm ponto fit os dados de treino e os dados de teste. Tá dando um errozinho. Tá. Me importei aqui no scikit-learn essa função. Tem só um errozinho aqui do fit. O que eu digitei errado aqui? Ah, perdão, é os rótulos, né? Eu botei dado de teste aqui. Rótulo de treino, tá? Dados de treino, rótulo de treino, obviamente. Beleza. Então aqui eu declarei o meu classificador e treinei com os dados de treino e os rótulos de treino. E aí, agora eu posso pegar os dados para teste, né? Aqui foi para treino. Eu posso pegar os dados de teste para validar. Como que eu vou validar o meu modelo? Porque eu sei que meu dado de teste, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês agora. Ficou claro essa quebra de dados em treino e teste, né? A gente já tinha falado sobre isso. Ficou assim. No caso, ele vai pegar tipo 70 último, né? 70. Isso, ele pega os 70. Eu não sei se ele faz aleatório. Teria que dar uma olhada aqui nessa função. Random. Ele pega aleatório aqui, ó. Split arrays ou matrices em random train. Né? Então ele pega aleatoriamente, ele quebra aqui em treino e teste. Tá? E eu digo a proporção. Por que isso aqui é fantástico, gente? Por que isso aqui é extremamente importante? Porque depois que eu declaro meu classificador, que eu vou treinar, eu preciso ter meu dado de treino, meu rótulo de treino, obviamente, né? Porque eu preciso treinar o meu classificador. Então aqui são os dados de treino, rótulo de treino. E agora, para validar, quando eu for dar o predict, eu posso dizer o seguinte aqui, ó. No lugar de eu botar uma planta nova já em produção, eu posso dizer o seguinte, eu vou usar os meus dados de treino. Né? Eu vou botar aqui meu dado de treino. Vamos botar aqui o primeiro dado de treino, 0. Vamos ver o que ele vai prever aqui. Opa, deu um errinho. Versicolo, tá? Ele disse que era um versicolo. Isso foi o que ele previu. Ele previu que era uma versicolo. Oh, perdão, de teste. É de teste aqui. Teste. Então ele previu aqui que era uma cetosa, esse meu dado de teste. Mas qual era o rótulo esperado para esse caso? O rótulo esperado para esse caso era 1, que era justamente vigínica. Então eu sei que ele acertou, eu tenho certeza que ele aceitou. Porque isso aqui foi o que ele previu, tá? Eu vou colocar aqui. Predição. Esse aqui é o esperado. Então, esse aqui foi o que ele previu, ele classificou como vigínica, e esse aqui era o esperado, vigínica, ele acertou. Percebe que agora eu tenho certeza
porque eu quebrei meu dado 70% para treino e 30% para teste, então eu consigo pegar aqueles 30% que eu não treinei o meu modelo e eu consigo saber se ele está acertando ou não. É diferente de eu usar tudo. É diferente de eu pegar aqui, passar os dados e os rótulos, treinar aqui ó, com meus dados e com meus rótulos, tudo, e ficar sem nada para validar. Porque eu não posso validar com o que eu treinei. Se ele foi treinado com aquilo ali, então provavelmente ele vai acertar. Então aqui eu estou treinando com um conjunto específico com 70% do meu conjunto de dados, no meu dataset, e aqui com que ele não foi treinado, né, com meus dados de teste, eu estou vendo o que ele prediz. Mas eu sei qual é o valor esperado. Eu sei qual é o valor esperado. Então eu consigo saber o quanto ele está acertando antes de eu botar em produção. Isso é importantíssimo. Porque eu não posso usar todos os meus dados todo o meu dataset para treinamento para botar em produção e descobrir em produção que o meu modelo é ruim. Que ele falha demais. Isso é inadmissível. Né? Por isso que a gente quebra em treino e teste. Né? E daí, com essa função aqui, a gente consegue quebrar os nossos dados, né? Passa os dados e os rótulos, a gente diz o quanto a gente quer quebrar essa proporção que foi de 70%, né? E daí a gente vai ter aqui os dados de treino, os dados de teste, o rótulo de treino e o rótulo de teste. Tá? Então veja que eu treinei aqui o meu modelo com o treino, né? Com os features de treino e os rótulos de treino. Ele foi treinado, né? Eu botei o fit que ele treinou, e aqui eu estou predizendo, eu estou validando o meu modelo aqui agora com os dados de teste. Ah, e se eu pegar o dado de teste 10, né? Qual é o esperado? Vamos ver se ele acerta com o 10. Tá? Ele previu que o dado de teste 10 era uma virgínica e o valor esperado era virgínica. Acertou também. Né? Ah, e se eu pegar o 9? O professor pode errar? Pode. Pode ser que algum desses ele preveja que era uma virgínica e bota que é uma versicolo. Cetoda, cetoda. Tá? Como esse dataset ele é bem simplesinho, tá? Ele está bem informado, bem distribuído, 50 de cada um, ele tem um índice de acerto assim muito grande. Né? Ele acerta 99,9% das vezes. Bom, uma outra forma da gente separar os nossos dados de teste e treino de forma automática, sem que a gente precise dizer exatamente a proporção, etc., é usar o que a gente chama de cross-validation, né? Cross-validate. Daí a gente consegue fazer isso também, aqui com uma certa facilidade, com as bibliotecas já existentes. Tá? Vamos ver isso agora. Então, se a gente quiser usar cross-validate, a gente vai importar isso aqui, esse trecho aqui de código. Deixa eu ver se eu apago isso aqui ou não. Eu vou apagar. Está gravado, né? Vocês conseguem acompanhar depois. Eu vou importar aqui ó, o cross-validate. Então a gente consegue fazer o seguinte aqui, tá? A gente consegue usar o cross-validate. A gente passa o nosso classificador, os dados, os rótulos, e a gente diz em quantos pedaços a gente vai quebrar. Não sei se vocês lembram do cross-validation, como é que funciona, né? A gente quebra em 4 pedaços e automaticamente a gente já tem os dados de treino, teste, as features, as análises de quanto ele errou, tudo automaticamente. A gente consegue calcular já todas essas métricas. Eu passei esse notebook para vocês com o cross-validation. Vamos só entender melhor como é que o cross-validate funciona. Tá? Nesse caso, a gente tem o nosso dataset aqui,
Então, automaticamente ali, com aquela função que a gente acabou de ver aqui, a gente passa o nosso classificador, os dados, os rótulos, e a gente diz em quantos chunks, em quantos pedaços ele vai ser quebrado. Então, ali a gente quebrou em quatro folds. Né? Aqui ele quebrou em 5. Né? Então, ele já pega esse pedaço aqui para validação, né, para teste, e quebra em 4 de treino. E ele vai modificando esses pedaços aqui. Então aqui eu vou dizer em quantos folds eu quero quebrar para fazer uma validação cruzada. O que é uma validação cruzada, pessoal? Eu não falei ali anteriormente, no meu código anterior, eu não falei assim, eu vou quebrar 70% dos dados para treino e 30% para teste. Não foi isso que eu fiz no exemplo anterior? Foi. Mas daí ele fez isso uma vez só. Vamos supor que esses 70% dos dados que eu peguei para treino, ele excluiu a maioria do versicolo, da categoria versicolo. Por um azar meu, né? Ele pegou a maioria dos dados vigínica e setosa, excluiu o versicolo. Ficou bem pouco para ele aprender o que era um versicolo. Nesses 70% que ele pegou e deixou 30% para treino, daí 30% para teste, né? Com a maioria sendo versicolo. Porque foi randômico, né? Ele acabou dando esse problema. A gente não tem isso com o cross-validation. Porque o cross-validation, ele vai pegar os dados aqui de forma ele vai quebrar em fold. Então ele vai primeiro fazer um teste aqui, ó. Veja que antes a gente fez um teste só, um treino e um teste. Aqui ele vai fazer um treino e um teste. Depois ele vai fazer um treino e um teste com outro pedaço dos dados. Aqui embaixo ele vai fazer um outro treino e teste com outro pedaço dos dados diferente. Ele vai quebrar em pedaços diferentes esses dados. É como se ele fizesse o seguinte: é como se eu pegasse os 30%, não só do final, mas também do começo, depois do meio, depois um pouquinho depois do começo, e assim ele vai ter uma validação, né, um teste melhor do teu modelo. Porque ele não vai ficar fazendo um único treino e um único teste com um pedaço dos dados, ele mistura isso. Né? Ele chama isso aqui de fold. E daí eu posso dizer quantos folds eu quero fazer. Eu quero quebrar em 10 pedaços. Daí ele vai pegar um desses pedaços para treino e 9 para. Perdão. Ele vai quebrar em 10 pedaços, ele vai pegar um para teste e 9 para treino. E ele vai ficar mudando esses pedaços de treino e teste. Né? Então ele vai fazer o que a gente fez antes, mas vai fazer 10 vezes. Ele vai pegar a primeira entrada, quebrar um pedaço para teste, 9 para treino. Depois ele vai mudar. Vai pegar um outro pedaço diferente para teste e 9 para treino. Obviamente que isso aqui vai demandar mais CPU. Ele vai processar por mais tempo. Quando eu faço cross-validation, ele demora um pouco mais para rodar. Principalmente quando eu tenho uma entrada muito grande. E aqui é pequeno, são 150 entradas. Mas pode ser que eu tenha uma entrada com milhares de entradas, né, no meu dataset. Daí ele vai demorar bem mais para executar. Né? Eu já rodei algoritmos, por exemplo, com algumas milhares de entradas que quando eu fui rodar o cross-validate, ele não rodou. Ficou lá rodando, rodando, rodando horas e ele não conseguia terminar. Aí eu parei. Né? Reduzi o número de entradas para poder ter um resultado preliminar, porque demorou demais. Ah, tá. Então, porque seria bom mostrar novamente nos slides para vocês aqui. Mas a gente tem métricas específicas, né, que eu mostrei para vocês no uso dos notebooks, para a gente entender o nosso modelo. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou copiar de um outro notebook aqui. Aqui é esse mesmo exemplo, foi esse notebook que eu botei para vocês lá com o Cross Validate e a comparação dos classificadores. Aqui eu tenho 3 classificadores, né? O SVM, o Wonder Forest e o Perceptron, que é um algoritmo de rede neural que a gente vai trabalhar ainda. E aqui fica bem legal, porque como eu separei o meu dado em treino e teste, eu consigo saber com que ele foi treinado e com o teste o quanto ele acertou daquele meu dado de teste. Aí eu tenho algumas métricas aqui, como a accuracy, precision, recall, né, o F1, que é uma junção do precision e do recall. E daí vamos pegar o accuracy, que é o mais simples, né, que é basicamente dos dados de teste, o quanto ele acertou.
dos meus dados de teste. Simples. Isso aqui é muito simples. Se eu tenho 100 entradas, tá? Eu tenho 100 entradas para teste, tá? E pedi para ele predizer as 100. Ah, veja aqui, dessas 100, o que você classifica essas 100? Como que você classifica essas 100? O quanto tu acertou? 90 das 100? Ah, então tu tem uma acurácia de 90%. Tu errou 10, então tu tem uma acurácia de 90%. É basicamente isso, né? Então essa métrica aqui é bastante utilizada, mas ela não, só ela por si só não é suficiente, tá? A gente precisa de outras métricas como precision, recall, a matriz de confusão, ajuda a gente a entender melhor o comportamento dos nossos dados, né, do nosso modelo. Então perceba que aqui, nesse exemplo, o Randall Forest foi muito bem, né? A gente vê aqui que o Randall Forest teve uma acurácia bem alta, né? Foi o que teve o melhor resultado. Aqui, tá? Eu vou disponibilizar esse notebook para vocês, tá? Que a gente brincou com ele aqui um pouquinho. Eu vou voltar aqui. Essa parte do cross validation já tem no outro notebook que eu passei para vocês. Eu vou deixar esse aqui com essa quebra, né, em treino e teste mais manual, né, com uma certa porcentagem aqui, de 70%. O nosso SVC, o nosso FIT. Né? Então, vou deixar esse notebook aqui para vocês. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Tranquilo. Era isso que vocês estavam fazendo? Era isso que vocês tinham entendido? Agora eu entendi. Então, eu estava sem entender, agora eu entendi. E aí, pessoal? Todo mundo está entendendo tudo? Nenhuma dúvida? Tá tranquilo assim? A gente já pode fazer uma prova, então? Prova prática em tempo real. Não precisa disso tudo, não. Então é isso, pessoal. Por hoje eu vou parar a nossa aula por aqui. Era mais para tentar explicar esses detalhes do código, né, para vocês não ficarem só copiando e colando sem entender. Eu vou disponibilizar lá no canal do YouTube, novamente, essa aula. Então tentem rever, né, a explicação dessa aula, que ela foi bem básica, justamente para tentar nivelar essa parte em Python, para que vocês consigam finalizar a atividade entendendo um pouco melhor. Eu percebi que vocês estavam com muitas dúvidas, e é isso. Tá? Então a aula de hoje realmente o objetivo era só código, né, para tentar fazer esse nivelamento. Quinta-feira eu volto com mais código para vocês, mas explicando melhor um pouco essa teoria das métricas, para a gente validar se o nosso modelo está indo bem ou não. O que é acurácia, o que é o F1, o que é o recall, e por que a gente precisa dessas outras métricas para validar o nosso modelo antes de colocar ele em produção. Tá? Então, na próxima aula a gente volta com essa parte do código, né? A gente vai gerar alguns gráficos, a gente vai ver um pouquinho do Matplotlib na próxima aula, que é a biblioteca para a gente gerar esses gráficos, e ver um pouquinho dessas métricas, né? Por que elas são tão importantes. Tá bom? É isso, pessoal. Alguma dúvida antes da gente encerrar a nossa aula? Professor, aquela atividade lá que o senhor passou, do Excel lá, é o jeito do Excel mesmo, né? A primeira atividade que tu Não, fala, a segunda que o senhor passou, deixa eu abrir. que tem que baixar o Excel lá. Deixa eu abrir, tá? Qual é a dúvida, Isaac? Não entendi. Não, é que é um giga de Excel mesmo ali, né? Que é pra pessoa baixar. Ah, é. Não, tu faz o upload, é grande mesmo. É grande. Uhum, tá. Que é a do. Deixa eu abrir aqui. É de acidentes, né? Uhum. Aí eu não sei Aquilo se ali. ele fica, quando a pessoa passa, ele fica lá, o JAS ou não? Quando a pessoa compartilha.
Tá? Aí o que vocês vão ter que fazer? Né? Aquilo ali é proposital, porque aquilo ali é um dado real. Vocês vão ter Hum, dificuldade até de colocar no Colab, ou até de importar isso, porque ele é muito grande. Vocês vão ter que quebrar. Vocês vão ter que quebrar esse dado e vocês vão pegar, sei lá, 10%, 5% dele para importar para lá, porque vai facilitar muito mais a vida de vocês. Para hum, vocês baixarem um giga e ficarem subindo no Colab. Porque o Colab ele não grava, ele não memoriza todo o upload que tu faz. Tu faz o upload agora, aí quando você fechar e entrar no outro dia, não está mais lá. Aí vocês ficarem fazendo o upload de 1 GB toda vez para testar, não rola, né? Então o que você vai ter que fazer? Quebrar a cabeça. É bem simples, na verdade. Quebrar o arquivo. Tu vai cortar a parte dele. Pega só o começo. Baixa, tu vai ter que baixar pelo menos uma vez ele todo. Mas aí tu quebra. Pega sei lá, as 1.000 primeiras linhas. E daí tu começa a trabalhar com essas 1.000 primeiras linhas. ah, beleza. Por quê? Porque é assim que funciona na prática. Na prática, quando vocês forem trabalhar com alguns dados, vai ter um dado assim muito grande, 2 GB, 3 GB, 4 GB, aí tu vai fazer como? Tu vai treinar o teu modelo com tudo isso aí. Tu nem, provavelmente nem vai conseguir processar, não vai estar com um modelo tão bom. O que que tu faz? Tu pega uma parte do dado, pega uma amostra. Então é meio que proposital esse desafio para vocês. Em várias questões. Uma delas é, começa com esse problema do tamanho do arquivo. O outro problema é a quantidade de dados, de ruídos que tem naquele dataset, que vocês vão ter que tratar, de limpar, mas daí tem todo o tutorial explicando para vocês passo a passo como é que faz. Então eu quero que vocês repliquem, para vocês verem a necessidade de tratamento, de limpeza dos dados. Então, dê uma olhadinha, tem um tutorial bem bonitinho, só para vocês seguirem, beleza? Beleza. Então é isso, pessoal. Uma boa tarde aí para vocês. A gente se vê na quinta-feira. Até mais. Até, professor.